Vocês já tiveram uma pergunta na cabeça por tanto tempo a ponto de ela se tornar parte de como você pensa? Talvez até mesmo parte de quem você é como pessoa? Tive uma pergunta dessas por muitos anos. Como é possível acelerar o aprendizado? É uma pergunta interessante, pois acelerando o aprendizado, você pode gastar menos tempo na escola. Se aprender realmente rápido, talvez nem precise ir à escola. Quando eu era jovem, achava a escola normal, mas aprendi que muitas vezes ela atrapalha o aprendizado. Fiquei com esta pergunta na cabeça: como se aprende mais rápido? Isso começou quando eu era bem jovem, aos 11 anos. Escrevi uma carta a pesquisadores da URSS perguntando sobre a hipnopedia, que significa aprender dormindo. Você põe um toca-fitas ao lado da cama e ele liga no meio da noite. Quando você está dormindo, espera-se que você aprenda dessa forma. É uma boa ideia, mas infelizmente não funciona. Porém, a hipnopedia abriu as portas para pesquisas em outras áreas e tivemos descobertas incríveis sobre o aprendizado que começaram com essa primeira pergunta. Parti desse ponto e me apaixonei pela psicologia, com a qual estive envolvido de muitas maneiras diferentes por toda a minha vida até hoje. Em 1981, fui à China e decidi que falaria chinês como um nativo em 2 anos. Vocês precisam entender que em 1981, todos achavam que chinês era muito difícil e que um ocidental poderia estudar por 10 anos ou mais e nunca conseguiria falar bem esse idioma. Também fui com uma ideia diferente: pegar todas as conclusões das pesquisas psicológicas naquele momento e aplicá-las ao processo de aprendizado. O mais legal é que em 6 meses eu estava fluente em chinês mandarim e levei apenas mais um tempo para chegar ao nível de um nativo. Mas eu olhava ao redor e via todas essas pessoas de países diferentes com dificuldades enormes para aprender chinês. Eu via chineses se esforçando para aprender inglês e outros idiomas. Então minha pergunta se aprimorou para: como ajudar um adulto normal a aprender um novo idioma rápido, fácil e eficazmente? Essa é uma pergunta muito importante no mundo de hoje. Temos grandes desafios com o meio ambiente, com deslocamentos sociais, com guerras, com tudo o que está acontecendo, e se não pudermos nos comunicar, teremos grandes dificuldades para resolver esses problemas. Precisamos conseguir falar o idioma do outro. Isso é realmente muito importante. A pergunta, então, é: como se faz isso? Na verdade, é muito fácil. Você procura pessoas que já fazem isso, procura situações em que isso funciona, e então identifica princípios e os aplica. Chama-se modelagem, e venho pesquisando aprendizado de idiomas e seu processo de modelagem há cerca de 15 a 20 anos. Minha conclusão, minha observação a partir disso é: qualquer adulto pode aprender e ser fluente em um segundo idioma em 6 meses. Quando digo isso, a maioria das pessoas pensa que eu sou louco, que é impossível. Deixem-me lembrar a todos de que a história do progresso humano se trata de expandir nossos limites. Em 1950, todos acreditavam que correr 1,6 km em 4 minutos era impossível. Roger Bannister fez isso em 1956 e desde então fomos conseguindo cada vez mais. Há 100 anos, todos acreditavam que coisas pesadas não voavam. Mas voam, e todos sabemos isso. Como coisas pesadas voam? Reorganizamos a matéria usando princípios que aprendemos da observação da natureza, pássaros nesse caso. Hoje estamos indo ainda mais longe. Podemos fazer um carro voar. Você pode comprar um desses por cerca de $100 mil. Agora temos carros que voam. E a outra forma de voar que aprendemos com os esquilos. Tudo o que precisa fazer é copiar o que o esquilo voador faz, construir uma roupa chamada traje planador e pronto, você pode voar como um esquilo. A maioria das pessoas, não diria todas, mas muitas delas acham que não sabem desenhar. No entanto, há 5 princípios fundamentais que você pode aplicar para aprender a desenhar em 5 dias. Se você desenha assim, aprende e aplica esses princípios por 5 dias e após esse período poderá desenhar algo assim. Eu sei que isso é verdade, porque este foi meu primeiro desenho e após 5 dias aplicando esses princípios, consegui desenhar isso. Olhei para isso e pensei: uau,
É disso que eu sou capaz quando me concentro tanto a ponto de o cérebro explodir. Qualquer pessoa pode aprender a desenhar em 5 dias. E da mesma forma, com a mesma lógica, qualquer um consegue aprender um segundo idioma em 6 meses. Como? Há 5 princípios e 7 ações. Talvez existam outros, mas esses são os principais. Antes de chegarmos a eles, quero falar de 2 mitos. Quero desmenti-los. O primeiro é o mito do talento. Deixe-me falar sobre Zoe. Zoe veio da Austrália, foi para a Holanda e estava tentando aprender alemão. Esforçando muito. As pessoas diziam: "Você é totalmente inútil, não tem talento, desista, está perdendo tempo." E ela ficou muito deprimida. Ela se deparou com esses 5 princípios, mudou-se para o Brasil e os aplicou. Em 6 meses, era fluente no português. Ou seja, o talento não importa. As pessoas também acham que, pela imersão num país novo, aprenderão um novo idioma. Olhe para Hong Kong e todos os ocidentais que estão aqui há cerca de 10 anos e não falam uma palavra em chinês. Veja todos os chineses que moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, há 10, 20 anos e não falam nada em inglês. A imersão por si só não funciona. Por quê? Porque um homem se afogando não consegue aprender a nadar. Se você não fala um idioma, é como um bebê. Se você se coloca em um contexto no qual um adulto fala coisas que não entende, você não irá aprender. Quais são 5 princípios que você precisa prestar atenção? Primeiro, as 4 palavras atenção, significado, relevância e memória, que se interconectam de várias formas importantes, ainda mais quando se trata de aprender. Acompanhe-me em uma jornada pela floresta. Você caminha por ela e vê algo parecido com isto. Pequenas marcas em uma árvore. Talvez você preste atenção, talvez não. Caminha outros 50 metros e vê isto. Você deveria estar prestando atenção. Mais 50 metros, se não estiver prestando atenção, você vê isto. A partir de agora, você presta atenção. Você acabou de aprender que isso é importante e relevante, porque significa sobrevivência, e qualquer informação relacionada a ela é algo no qual prestará atenção e do qual se lembrará. Se estiver relacionado com seus objetivos pessoais, você irá prestar atenção. Se for relevante, você irá se lembrar. O primeiro princípio para aprender um idioma é se concentrar no conteúdo que for relevante para você. Isso nos leva às ferramentas. Nós as dominamos pelo uso e aprendemos a usá-las mais rápido quando são relevantes para nós. Vou contar uma história. Um teclado é uma ferramenta. Há métodos para escrever em chinês, e esta ferramenta serve para isso. Tive uma colega há muitos anos que ia à escola noturna às terças e quartas, 2 horas por dia. Ela praticou em casa por 9 meses e não aprendeu a escrever em chinês. Certa noite, tivemos uma crise. Tínhamos 48 horas para entregar um manual de treinamento em chinês. Ela pegou o trabalho e garanto a vocês que, em 48 horas, ela aprendeu a escrever em chinês, porque era relevante, significativo e importante, e ela estava usando a ferramenta para criar valor. O segundo princípio, para aprender o idioma, é usá-lo como uma ferramenta para se comunicar desde o primeiro dia, assim como uma criança faz. Quando cheguei à China, eu não falava uma palavra em chinês. Na minha segunda semana, fui passear de trem à noite. Passei 8 horas no vagão-restaurante falando com um dos guardas do trem, que se interessou por mim por alguma razão, e conversamos a noite toda em chinês. Ele desenhava imagens, fazia movimentos com as mãos e expressões faciais, e pouco a pouco eu entendia cada vez mais. Mas o mais legal foi que, 2 semanas depois, quando pessoas falavam em chinês ao meu redor, eu entendi algumas coisas e não fiz esforço algum para aprender isso. Absorvi isso naquela noite no trem. O que nos leva ao terceiro princípio. Quando você entende a primeira mensagem, aprende o idioma de forma inconsciente. Isso está muito bem documentado hoje e chama-se linguagem compreensiva. Há cerca de 20 ou 30 anos de pesquisa nesse campo. Stephen Krashen, líder na área, publicou vários estudos diferentes e esse é apenas um deles. As barras lilás mostram a pontuação em diferentes testes para idiomas. As pessoas em lilás aprenderam pela gramática e pelo estudo formal. Aquelas em verde aprenderam pela linguagem compreensiva. O entendimento funciona, ela é a chave. E o aprendizado de um idioma não se trata de acumular muito conhecimento. De várias formas,
Se trata de treinamento fisiológico. Eu conheço uma mulher de Taiwan, muito boa em inglês na escola, que sempre tirava boas notas. Entrou na faculdade com boas notas, foi aos Estados Unidos e descobriu que não conseguia entender o que as pessoas falavam. Elas começavam a perguntar: "Você é surda?" E ela era surda para o inglês, porque nós temos filtros no cérebro que filtram para dentro os sons que estamos acostumados e para fora os que não estamos. Se você não ouvir esses sons, você não os entenderá. Se não os entender, não os aprenderá. Na verdade, você precisa conseguir escutar esses sons. Há formas de fazer isso, mas é um treinamento fisiológico. Falar requer musculatura. Você tem 43 músculos no rosto. Precisa coordená-los de uma forma que os leve a produzir os sons que outras pessoas vão entender. Se você já praticou um esporte novo por alguns dias, sabe como seu corpo fica? Ele dói? Se seu rosto doer, está fazendo certo. O último princípio é seu estado psicofisiológico. Se você estiver triste, com raiva, preocupado, chateado, não aprende. De jeito nenhum. Se estiver feliz, relaxado, em estado alfa do cérebro, curioso, vai aprender rápido. E, muito especificamente, precisa ser tolerante a essa ambiguidade. Se você for uma pessoa que precisa entender 100% de cada palavra que escuta, vai enlouquecer, porque terá muita frustração o tempo todo por não atingir a perfeição. Se você se sentir à vontade, aprendendo aos poucos, só prestando atenção no que entende, irá ficar bem, relaxado e aprenderá rapidamente. Baseado nesses 5 princípios, quais são as 7 ações necessárias? Número 1. Escute muito. Chamo isso de saturar o cérebro. Você se coloca em um contexto em que escuta toneladas de um idioma, e não importa se entende ou não. Você escuta o ritmo, os padrões que se repetem, as coisas que se destacam. 泡脑子 Sature o cérebro com um novo idioma. A segunda ação é: entenda o significado primeiro, mesmo antes de entender as palavras. Você pensa: como faço isso? Não conheço as palavras? Você entende o que significam essas posturas diferentes. A comunicação humana é linguagem corporal de várias formas, muito dessa linguagem. Da linguagem corporal, você consegue entender muito da comunicação. Portanto, compreende por meio da linguagem compreensiva. Também pode usar padrões que já conhece. Se você for falante de mandarim e cantonês e ir ao Vietnã, entenderá 60% do que for dito em uma conversa cotidiana, pois vietnamita é 30% mandarim e 30% cantonês. A terceira ação: comece a misturar. Talvez você nunca tenha pensado, mas se tiver 10 verbos, 10 nomes e 10 adjetivos, saberá dizer 1000 coisas diferentes. O idioma é um processo criativo. O que os bebês dizem? Eu, banho, agora. É como se comunicam. Misture, seja criativo, divirta-se. Não precisa ser perfeito, só tem que funcionar. Quando você estiver fazendo isso, você se concentrará no que for importante. O que isso significa? Qualquer idioma tem muito conteúdo. No inglês, 1000 palavras cobrem 85% do que é falado numa conversa cotidiana. 3000 palavras dão a você 98% de qualquer coisa que disser numa conversa cotidiana. Se pegar 3000 palavras, você estará falando o idioma. O restante será bem mais fácil. Quando você estiver iniciando no novo idioma, comece com sua caixa de ferramentas. Na semana número 1, em seu novo idioma, você diz coisas assim. Como você diz isso? Não entendo. Repita, por favor. O que significa isso? Tudo no idioma que está aprendendo. Você o usa como ferramenta, tornando-o útil para você. Isso é importante para aprender outras coisas sobre o idioma. Na segunda semana, você já deve dizer coisas como eu, isso, você, aquilo, dar, quente, pronomes, nomes, verbos e adjetivos simples, comunicando-se como um bebê. Na terceira ou quarta semana, você estará usando os conectivos, embora, mas, portanto. São transformadores lógicos que unem partes de um idioma, permitindo compor significados mais complexos. Nesse estágio, você estará falando. Quando você estiver fazendo isso, arranje um parceiro de idioma. Se você observar como as crianças e seus pais interagem, você entenderá o significado disso. Quando uma criança fala,
ela usa palavras e combinações simples, às vezes de uma forma e com uma pronúncia muito estranha. Pessoas de fora da família não entendem, mas os pais entendem. A criança tem um ambiente seguro e adquire confiança. Os pais falam com a criança com linguagem corporal e de um jeito simples, para que a criança compreenda. Você tem um ambiente seguro para a linguagem compreensiva. Sabemos que funciona. Caso contrário, nenhum de vocês falaria seu idioma nativo. Arranje um parceiro de idioma, que se interesse por você como pessoa, que vai se comunicar principalmente de forma igual, mas que preste atenção para ajudar você a entender a mensagem. Há 4 regras para essa pessoa. Cônjuges não são bons para isso, certo? As 4 regras são: primeiro, ela irá trabalhar muito para entender o que você diz, mesmo quando você estiver bem fora do ritmo. Segundo, ela nunca irá corrigir seus erros. Terceiro, ela te dará retorno sobre o que está entendendo. Assim você pode responder apropriadamente e ter esse feedback. E depois, ela usará as palavras que você conhece. A 6ª coisa que você precisa fazer é imitar o rosto. Mantenha os músculos funcionando bem para que você soe de um modo que as pessoas entendam. Há algumas coisas a fazer. Uma é escutar como parece e sentir como o som é, o que significa que o rosto transmite uma resposta. Mas o ideal é olhar para falantes nativos, só observar o rosto deles e deixar seu inconsciente absorver as regras para que você compreenda. Mas se você não tiver um falante nativo para observar, você pode usar coisas assim: Can't, song, king, hacked, hanged. A ação final que você precisa tomar é algo que eu chamo de conexão direta. O que isso significa? Muitas pessoas aprendem o idioma pegando as palavras do idioma nativo e as do segundo idioma, repassando-as várias vezes na mente, tentando memorizá-las, o que é muito ineficiente. Você precisa perceber que tudo que você conhece são imagens na sua mente, são sentimentos. Se você fala de fogo, você consegue sentir a fumaça, escutar os estalos, ver as chamas. Você vai até aquela imagem e tudo sobre aquela memória e sai por outro caminho. Eu chamo isso de mesma caixa, caminho diferente. Você sai do caminho e aprende isso com o tempo. Torna-se cada vez mais habilidoso apenas conectando novos sons àquelas imagens que você já tem dentro da representação interna. Ao longo do tempo, você se torna naturalmente bom nesse processo, que se torna inconsciente. Há 5 princípios com o que você precisa trabalhar. 7 ações. Se fizer qualquer uma delas, você vai melhorar. Lembre-se de que essas são coisas sob o seu controle como aprendiz. Faça todas elas e você será fluente em um segundo idioma em 6 meses. Obrigado.